que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Que Deus aplique sua palavra. Os irmãos podem se assentar nesse instante. Meus irmãos, a vida muitas vezes traz circunstâncias que testam a nossa confiança em Deus, testa a nossa confiança no Deus que está no controle da história. Quando nós gozamos de boa saúde, de uma família harmoniosa, facilmente a gente abre os nossos lábios e dizemos: Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor me deu. E graças a Deus, é assim que nós devemos agir, em gratidão ao nosso Senhor, as graças que Ele tem concedido na nossa saúde, na nossa família, nos nossos negócios. Temos que agradecer a Deus. Mas e quando a enfermidade chega? E quando aquela enfermidade que não tem cura chega? Será que o nosso coração também está pronto para adorar a Deus? E quando os filhos se tornam rebeldes e a família se torna um convívio de lobos, que a gente quer fugir do convívio, que a gente não quer estar próximo porque só nos causa mal. É preciso, irmãos, crer na soberania de Deus para continuar firme diante do mal. É preciso confiar de que Deus continua no controle de todas as coisas e que até mesmo o mal que nos acontece, Deus está no controle dele. Eu gostaria de nessa noite refletir com vocês sobre a soberania de Deus nos dias difíceis. Confiar no Deus soberano quando tudo vai bem é uma maravilha, é fácil. Mas confiar no governo de Deus, quando o que temos diante dos nossos olhos, irmãos, é tristeza, quando temos diante dos nossos olhos é perda, não é fácil. E eu gostaria de refletir com vocês sobre esse tema. Quando as tribulações nos sufocam, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós nos vemos cercados de tribulações de todos os lados, de lutas que oprimem o nosso coração, nós precisamos dizer ao nosso coração, muitas vezes incrédulo, que Deus está no controle daquilo que nos acontece. E essa não é uma frase clichê, que a gente diz sem muita reflexão. Esta deve ser, irmãos, uma expressão da nossa fé e da nossa confiança. Nós não pensamos como o homem incrédulo que só confia naquilo que os seus olhos podem ver. Nós confiamos naquilo que Deus fala, naquilo que Deus revela. E o Deus que fala conosco, o Deus que nos revela na palavra, é o Deus que se mostra soberano e no governo de todas as coisas, de tudo que nos acontece. É importante, meus irmãos, entender aqui inicialmente que cremos na soberania de Deus porque a Bíblia nos mostra isso. Porque alguém poderia chegar para você e dizer bem assim: olha, não dá para acreditar, porque logicamente os meus raciocínios não me deixam acreditar que Deus é soberano diante do que eu vejo. Veja só, irmãos, a gente vai já conversar um pouco sobre aquilo que os nossos olhos veem, mas nós cremos que Deus é soberano, porque quando nós folheamos as Escrituras, nós encontramos várias e várias vezes o próprio Deus se revelando, como no texto que nós acabamos de ler, Ele se mostrando conhecedor de todas as coisas, Ele no governo de todas as coisas, nada foge daquilo que Ele afirmou, daquilo que Ele disse. Ele conhece o amanhã, Ele é soberano sobre todas as coisas. Você deve lembrar comigo que a Escritura, ela nos mostra, meus irmãos, que não cai um pardal do céu sem o consentimento do Senhor. Não cai um pardal do céu, uma ave do céu não cai se Deus não disser caia. Abra sua Bíblia e veja o que diz aqui Mateus capítulo 10, versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: não se vendem 2 pardais por uma moedinha?
Entretanto, agora Jesus está dizendo, né? Entretanto, nenhum desses pardais, cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O que é isso aqui? Deus no controle de todas as coisas. Até um pardal do céu, que voa no céu e que amanhã cai, e que amanhã morre, ele só faz esse movimento se Deus permitir, porque Deus também controla o voo dos pardais. Meus irmãos, o cético, que é aquela pessoa incrédula, né, que tem uma série de dúvidas, se vê diante de um dilema, quando pensa na soberania de Deus, que é, se Deus é bom e poderoso, por que Ele não elimina o mal? Já parou para pensar sobre isso? O cético, ele deixa de acreditar em Deus, porque ele só acreditaria que Deus, de fato, é soberano sobre todas as coisas, se ele pudesse eliminar o mal e dizer, olha, mal, se acaba. Meus queridos irmãos, para o cético, Deus, ele tem que entrar no seu sistema, tem que, nesse caso, entrar naquilo que ele julga como os critérios para que Deus seja Deus. Meus irmãos, contudo, Deus, ele é bem maior do que a nossa compreensão. O Deus que se revela nas Escrituras, e não tenha medo de dizer isso, tem perguntas que nós fazemos a Deus que a gente não tem uma resposta. Tem perguntas que a gente se dirige a Deus na nossa curiosidade, muitas vezes nos nossos questionamentos e nos nossos lamentos, que nós não temos de Deus uma direção. Deus simplesmente deixou para nós em mistério. Quando Deus se revelou ao povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 29, ele disse que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as que estão encobertas pertencem a Ele. Por quê? Porque o próprio Deus sabe que o que está nas Escrituras, irmãos, não é tudo, mas é o suficiente para que a gente viva nesse mundo de forma a honrá-lo, de forma a receber dele a graça da salvação em nossas vidas. Meus irmãos, Deus, ele não é do tamanho da nossa mente. E é aí que o cético não consegue crer, não consegue exercitar a fé. Ele acha que Deus tem que entrar nos critérios que Ele estabeleceu para ser Deus. Um Deus que age conforme os critérios que nós criamos, irmãos, Ele não é mais do que do tamanho da nossa mente. Se Deus tem que ser exatamente aquilo que eu e você somos capazes de dizer, somos capazes de, no raciocínio, acreditar, Deus não é grande, irmãos, Deus é muito limitado, Deus é pequeno demais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, este não é o Deus que nós cremos. O Deus que nós cremos é o Deus que se revela nas Escrituras, é o Deus, como acabamos de ler, que está no controle até mesmo de um passarinho, de um pardal, que não tem tanto valor assim. Ele também está no controle dessas coisas pequenas. Meus irmãos, nós cremos no Deus da Bíblia, que é maior do que a nossa mente. E isso quer dizer o seguinte, que Deus soberanamente muitas vezes agirá e fará coisas que a gente vai perguntar, por que isso? Por que aquelas famílias lá em Recife sofreram aquilo ali? Por que perderam tudo o que perderam? Porque Deus não as tirou de lá antes que aquele temporal viesse? Meus irmãos, eu não sei lhe dizer. Ninguém é capaz de dizer isso. É um mistério para nós. É aí que nós percebemos as limitações, né, da nossa mente. Mas nós não perdemos e não deixamos de crer, irmãos, no poder e na soberania de Deus. Porque Deus é maior do que a nossa mente. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Porque quando nós nos voltamos para a Escritura, nós não temos um Deus que simplesmente deu cordas no universo e disse, olha, agora vivam aí como vocês quiserem, porque eu não meto a mão aí, eu não quero saber. Esse não é o nosso Deus, meus irmãos. O profeta Isaías, aqui no texto que nós acabamos de ler, ele nos traz a revelação do Deus soberano a quem servimos. E eu queria notar com vocês algumas coisas aqui nessa passagem. Então, deixe sua Bíblia aberta aí, Isaías 49, versículo 9 a 11. 46, desculpa, irmãos, 9 a 11. Diz assim: primeiramente, ele diz, né, que Deus é quem conhece o que irá acontecer na história. Ou seja, Ele já conhece o amanhã. Ele diz no versículo 9 e 10 o seguinte: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora observe:
Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. E digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. O que é isso aqui? Deus revelando para o seu povo o seguinte: vocês sabem quem sou eu. Eu sou aquele que fala do que ainda está por vir. Ou seja, Deus conhece o futuro. Deus sabe o que irá acontecer na vida do seu povo amanhã. O nosso Deus não está limitado no tempo. O Deus para quem oramos, o Deus a quem pedimos pela nossa vida, é o Deus que sabe o dia de amanhã, que sabe o que irá acontecer no dia de amanhã. Deus está dizendo isso aqui para que o seu povo entendesse uma coisa: de que Deus não é pego de surpresa, de que a vida do seu povo está na palma das mãos do nosso Deus, assim como a minha vida e a sua vida. Mas ele diz uma coisa bem interessante aqui ainda no versículo 10. Ele diz que a sua palavra não pode ser frustrada. Não pode ser frustrada. É aqui que fica difícil entender que alguém tem uma liberdade a ponto de frustrar os planos de Deus. Até aquilo que seria uma possível frustração do plano de Deus está dentro dos planos de Deus também. A frustração também está dentro dos planos de Deus. Ele diz no versículo, na parte B do versículo 10, ele diz assim: e digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Meus irmãos, quando Deus fala, ninguém pode agir o contrário do que ele decretou, do que ele falou. Há algumas coisas, irmãos, que você não vai mudar, que nós não vamos mudar, porque Deus já determinou, porque Deus já decretou, e assim será. E assim será. Ainda diz, irmãos, na continuação aí dessa passagem do versículo 11, que Deus ele chama até o coração do homem incrédulo para cumprir a sua vontade. E eu queria que você notasse comigo o versículo 11, porque ele diz assim: chamo, Deus, uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Ele está falando aqui de quem? Ele está falando de Ciro. Ciro foi um rei persa, né, que não veio do povo hebreu, do povo de Israel, mas que Deus utilizou dentro da história do seu povo para dar libertação ao seu povo, para que o seu povo voltasse para a terra que Deus havia dado. E o que é que Deus está dizendo aqui de forma profética? Que o coração desse homem também está nas mãos dele, de maneira que o que Deus decretou para que o homem incrédulo cumpra, ele vai cumprir. O que Deus decretou para que o homem que não teme a Deus, que não conhece a Deus, ele haja em favor do seu povo, em nosso favor, vai acontecer como Deus assim determinou. Irmãos, tudo isso aqui acontece por quê? Porque Deus está no governo de todas as coisas. Porque nosso Deus não é pequeno, não é um Deus limitado, um Deus que diz a sua palavra e nós ficamos em dúvida: será que Ele vai fazer? Será que Ele vai cumprir? Não. O que Deus diz na sua palavra, nosso coração pode descansar, porque Ele vai cumprir. É por isso que é tão maravilhoso orar a Deus, irmãos, porque nós oramos baseados nas promessas dEle. E quando nós oramos baseado nas promessas dEle, nós temos certeza que receberemos tudo aquilo que Ele nos prometeu. Quando nós estamos só, nós oramos: Senhor, Tu és a minha companhia, porque Tu me prometes, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Senhor, Tu és o meu cuidador, o meu protetor, porque Tu diz na Tua palavra que Tu és o meu pastor, que Tu conheces as minhas necessidades e Tu vais suprir as minhas necessidades. Senhor, meu coração pode descansar, porque essa preocupação eu entrego nas Tuas mãos. Sabe por quê? Porque Ele diz: eu cuido de vocês. Meus irmãos, é baseado nas palavras de Deus, no Deus soberano que está no controle de todas as coisas, que nós nos maravilhamos em orar, que nós nos deleitamos em entregar a Deus as nossas orações. Meus irmãos, o nosso Deus conhece todas as coisas, até mesmo uma dor de cabeça, que talvez você nessa noite chegou aqui: eu estou com uma dor de cabeça. Deus está vendo essa dor que você está tendo. Deus está vendo a dor que você está sentindo no seu corpo. Deus sabe
onde exatamente está doendo, porque nada escapa, meus irmãos, nada escapa do conhecimento de Deus. Às vezes, na infantilidade da fé, algumas pessoas acham, que por estarem longe da igreja, longe dos irmãos, longe do pastor, Deus não está vendo. Deus está vendo. Nada escapa ao conhecimento de Deus, meus irmãos. A palavra que Ele tem sobre nós se cumprirá e nada pode frustrar os planos dEle. Você deve lembrar da história de Jó. Quando Jó passou tudo o que passou, ele entendeu uma coisa: Deus já havia decretado aquela luta na vida dele e nada poderia frustrar os planos de Deus. Ele diz no final lá do seu livro: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por que ele diz isso? Porque nada pode frustrar a vontade do Senhor. Esse é o Deus, irmãos, a quem nós adoramos. O problema diante da soberania de Deus, meus irmãos, não está em Deus. O problema está em nós. Este é o problema. Quando refletimos um pouco mais sobre essa doutrina, o problema está na nossa condição. E às vezes queremos atribuir a Deus alguma falha pelo fato de Ele governar todas as coisas de acordo com a sua sabedoria. Algumas pessoas acham que se Deus fosse soberano, o mal não deveria acontecer. Não é assim? Deus não é bom, por que o mal acontece? E aí começam a questionar a natureza de Deus. Se Ele fosse bom, o mal não aconteceria. Mas o problema não está na natureza de Deus. O problema está na nossa natureza. O problema está no pecado que habita em nós. Irmãos, essas pessoas que questionam a bondade de Deus diante do mal que eles veem, elas ignoram que o mundo em que vivemos está afetado pelo pecado. E desde o dia que o pecado entrou no mundo, irmãos, a coisa desandou. Deus criou todas as coisas e diz: eis que tudo é bom, eis que como é bom todas as coisas. O pecado entra no mundo e a natureza e a criação de Deus então é afetada por esse pecado. Irmãos, não só o mundo, a criação, mas todos os seres humanos também estão afetados pelo pecado. E é aí que o problema se torna agudo em cada um de nós. Paulo disse o seguinte, ele nos lembra lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: não há um justo sequer. Ele é bem categórico aqui, não há um ser humano aqui nessa terra que viva em conformidade ao que Deus quer. Por quê? Porque todos somos pecadores. E o pecado no coração do homem distancia de Deus, nos distancia de Deus, da vontade de Deus, e é a raiz, é a raiz dos nossos problemas. Meus queridos irmãos, o coração do homem, como diz Jeremias, é desesperadamente corrupto. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você se olha diante do espelho, tome cuidado com o seu coração. Tome cuidado com o seu coração. Porque o seu coração é inclinado à corrupção, inclinado ao mal, egoísta por natureza, orgulhoso por natureza, como diz Jeremias, desesperadamente corrupto, Jeremias 17, versículo 9. Meus queridos irmãos, devemos louvar a Deus pela graça de todos os dias, viu? Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a soberania de Deus e dizemos: Senhor, se tu és bom de verdade, por que o mal acontece? Parece que nós somos tão bons que se Deus agisse justamente, nós seríamos livres de alguma coisa, Imagine se Deus fosse agir conosco baseado apenas na sua justiça, sem nos dar a misericórdia através de Cristo Jesus. Quem de nós poderia estar vivo, meus irmãos? Quem de nós poderia estar numa condição boa? Ninguém poderia estar. Por quê? Porque somos pecadores. Então, quando podemos respirar o ar que respiramos, quando podemos nos alegrar com a nossa família, comer a comida que nós comemos, nós damos graças a Deus. Sabe por quê? Porque não merecemos isso. Porque nós percebemos que Deus está agindo conosco, não é pelas minhas obras, não é pelo que a gente faz, mas é porque Ele é Deus cheio de misericórdia, cheio de graça. Meus queridos irmãos, na cruz do Calvário, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus tomou o castigo
para nos livrar do juízo eterno. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 8, Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Toda bondade é fruto da graça dele para conosco e não do nosso merecimento. Entenda bem isso aí, porque você vai entender uma coisa, de que Deus, Ele age conosco de forma sempre graciosa. E todas as vezes que Deus permite que o mal aconteça no universo, a gente não pode questionar a justiça dele. Porque se Ele fosse agir com justiça, ou seja, fosse pagar cada uma das nossas ações, meus irmãos, nenhum de nós receberíamos bênção alguma, receberíamos a condenação dele. Meus irmãos, Deus, Ele governa tudo que acontece e devemos confiar em sua soberania em quaisquer circunstâncias. Eu não sei como é que anda a sua vida, não sei qual é a circunstância que você tem passado, onde tem doído, o que tem deixado você preocupado ou preocupada, não sei, mas eu sei de uma coisa: se você é um cristão bíblico, você deve agradecer a Deus e confiar na soberania dEle em toda e qualquer circunstância que você está passando. Sendo assim, nós fazemos um questionamento: de que forma então devemos expressar a nossa confiança na soberania de Deus quando as coisas vão mal? De que forma devemos expressar que de fato confiamos no governo de Deus sobre a nossa vida e sobre tudo o que está acontecendo sobre nós quando as coisas estão ruins e a gente olha e diz: Senhor, eu não consigo ver a tua mão, não, eu só vejo coisas ruins acontecendo. Então, como é que a gente deve expressar a nossa confiança? Primeiramente, devemos, irmãos, expressar a nossa confiança com a certeza de que Deus nos faz o bem em tudo que passamos. Escute bem: Deus sempre nos faz o bem em toda e qualquer circunstância e situação que nós passamos. Pastor, isso é loucura. Eu estou chamando você a viver com o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia vai nos mostrar exatamente isso. À primeira vista, meus irmãos, é difícil ver o bem quando a tristeza e a tristeza e a tribulação nos atormentam. Não é difícil ver? A gente olha ao redor e diz: meu Deus, tanta desgraça, tanta enfermidade, Senhor, é tanta gente maldosa, com coração maldoso, é tanta gente perversa, né? Um agindo contra o outro, e a gente começa a se entristecer, e isso começa a atormentar o nosso coração, e a gente diz: Senhor, há alguma bondade nisso? A gente pergunta: Senhor, onde é que tu estás nessa situação? Meus irmãos, tudo nessa vida coopera para o bem dos filhos de Deus. Paulo diz assim, abra sua Bíblia em Romanos 8, capítulo 28. Romanos 8, capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é que Paulo está dizendo aqui? Todas as coisas, aquilo que os seus olhos têm visto, aquela corrupção, aquele mal, aquela tragédia, também coopera para o bem daqueles que amam a Deus, cooperam para o bem. Meus irmãos, Deus soberanamente está no controle do universo, usando cada situação, inclusive as difíceis, para nos fazer crescer em Cristo Jesus. De uma forma pessoal, particular, o que você tem passado, o sofrimento que você tem enfrentado, é um sofrimento que te dá a oportunidade de crescer em Cristo Jesus. Pastor, de que forma isso acontece? Como é que esse crescimento acontece? Acontece quando Cristo, Ele aparece em nós, diante daquelas circunstâncias que Deus permite na nossa vida. Às vezes uma situação que nos entristece, nos aborrece, é uma grande oportunidade, meus irmãos, para agir com amor, para usar a paciência de Cristo, para pedir mais ao Senhor: Senhor, me dá mais tolerância, me dá mais perseverança, e assim a gente pode pedir muitas coisas e situações difíceis que Deus permite sobre a nossa vida.
Paulo está dizendo aqui que aqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para mim e para você? Que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. É por isso que tudo vai cooperar para que isso aconteça na sua vida e na minha vida. Meus irmãos, o fim de tudo que nos acontece é benéfico. Alguém já disse que é como o trabalho tapeceiro. O tapeceiro, quando começa a fazer ali o seu bordado, você não entende muita coisa, aquele emaranhado de fios para um lado e para o outro, mas no final, quando ele então dá a última volta, aí você consegue enxergar a beleza da arte dele. Assim também é Deus com a nossa vida. Talvez a sua vida esteja aí esfarrapada, fio para todo lado, alguns pontos que você não encontra, e você diz, olha, isso aqui não está se ligando, meu Deus, mas lá na frente, quem sabe até mesmo nessa vida, algumas coisas vão se encontrar, e aí você vai dizer, Senhor, agora eu entendo o que o Senhor estava fazendo. Eu acho que isso a gente experimenta na nossa vida em algum momento. Quando eu olho para trás, olho para o que Deus permitiu na minha vida, em alguns momentos de grande dor, de tristeza, de desânimo, e no momento eu não entendia, irmãos, mas quando eu olho para trás hoje, eu digo, Senhor, eu sei o que é que o Senhor estava fazendo hoje. Hoje eu sei, na hora eu não sabia não, mas hoje eu sei, porque Deus faz assim, porque tudo coopera para que Cristo apareça em mim, para que Cristo apareça em você. Confie na bondade do Senhor, porque isso é a maior bênção que você pode receber de Deus. Ser mais parecido com Cristo Jesus, nos momentos difíceis, nos momentos maus que você tem que enfrentar. Irmãos, Deus quer, Ele controla a nossa vida. A tristeza de hoje intensifica a alegria de amanhã, e nós precisamos entender isso, porque não há alegria quando tudo é só alegria. A alegria é mais sentida quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, né? A alegria é maior daquele que batalhou por muito tempo sem conseguir, e um dia consegue o que tanto queria. Ele se alegra mais, né? É por isso que o salmista diz assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque, irmãos, a tristeza da noite anterior intensifica a comemoração, o júbilo, a alegria daquilo que Deus tem para nós no amanhã. Então, nos momentos, irmãos, difíceis, nos momentos em que as coisas vão mal, a gente olha tanta tristeza, tanto desânimo, a gente precisa manter a nossa esperança de que Deus está fazendo bem, e lá na frente, quando tudo se descortinar para nós, então a gente vai entender muita coisa, e vai dizer, Senhor, eu sei agora o que Tu estavas fazendo, mesmo que agora você não entenda nada como eu, tem coisas que eu questiono a Deus, Senhor, e não tenho resposta, eu simplesmente confio em Deus, eu simplesmente digo, Senhor, Tu és o Senhor que se revelou para mim, e o Senhor que se revelou para mim na palavra, é o Deus que age assim. Então, eu não consigo ir muito longe, é muitos mistérios. De que outra forma, então, devemos expressar nossa confiança na soberania de Deus quando as coisas vão mal? Primeiramente, vimos crendo, confiando que tudo que Deus está fazendo é para o nosso bem, Deus está fazendo o bem. Em segundo lugar, devemos expressar nossa confiança com o espírito pronto para aprender com as dificuldades. Nos momentos maus, a gente precisa ter o espírito de aluno e dizer, Senhor, mestre, me ensina, Senhor. Meus queridos irmãos, toda luta nos dará a oportunidade de aprender algo. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não percebeu. Se você está lutando agora contra algo, é porque você precisa aprender alguma coisa. Porque as nossas lutas, elas só acontecem porque muitas vezes não sabemos de uma coisa ou de outra. Às vezes não sabemos como tratar o próximo, às vezes não sabemos como resolver os problemas dentro do nosso próprio coração. E as lutas são uma oportunidade para que a gente trabalhe, para que a gente aprenda. Sabe o que é que acontece às vezes? As pessoas se perdem psicologicamente, interiormente, quando elas não conseguem perceber que nas suas lutas há sempre a oportunidade de aprender algo. E aí elas olham para si mesmas e começam então ali a fazer questionamentos e tentar ligar pontos que nunca vão conseguir e ficam perdidas dentro de si. Mas quando nós entendemos que o que está acontecendo conosco são oportunidades, são lições que estão sendo dadas para nós, então a gente
vê em cada circunstância um motivo de nos alegrar. Meus irmãos, Tiago, quando ele escreveu a uma igreja, a igreja do seu tempo, era uma igreja que estava passando por várias provações e dificuldades, lutas difíceis, perseguições, gente entrando dentro da igreja, né, e oprimindo irmãos dentro da igreja. Mas veja o que ele diz, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Veja aí na sua Bíblia, Tiago, lá no finalzinho. Tiago, capítulo 1, depois de Hebreus, versículo 2 e 3. Ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Até aí maravilha, né? Mas ele continua dizendo: o fato de passarem por várias provações. É nessa hora que a gente diz numa linguagem jovial, né? Não sei se é mais jovem isso, mas dá um tilt, né? Como podemos nos alegrar se a gente está sendo provado? Como é que a gente pode se alegrar se a gente está na luta? Que alegria louca é essa? A gente se alegra quando tudo vai bem, quando a saúde vai bem, quando a conta está boa lá, recheada no banco, né? Quando o negócio está de vento em polpa, a gente se alegra. Mas Tiago está dizendo: tenham por motivo de grande alegria o passarem por várias provações. Aí no versículo 3 ele responde por quê. E observe aí no versículo 3, ele diz: sabendo que a provação da fé que vocês têm faz o quê? Produz perseverança. Aí está a razão da alegria. Ele está dizendo: se alegrem porque essa provação vai gerar algo positivo em vocês. E o que é esse algo positivo? Perseverança na fé. Vocês terão uma fé mais robusta, mais firme. Então não se entristeçam. Vejam na luta de vocês o quê? Uma lição que Deus está dando a vocês. Vejam na luta de vocês uma oportunidade de aprender algo que Deus está dando a vocês, para que vocês não se abatam diante do que Ele soberanamente está permitindo na vida de vocês. Meus irmãos, devemos expressar nossa confiança na soberania de Deus, com o espírito pronto a aprender nas dificuldades. As lutas, meus irmãos, permitidas por Deus, dava àquela igreja a oportunidade de aprender a perseverar. E eu vou lhe dizer uma coisa: o método não é diferente para a sua vida, viu? E nem para a minha vida. O método de Deus continua o mesmo. Ele continua colocando situações, nos deixando em dias difíceis para nos ensinar algo. Talvez não seja mais a perseverança, mas talvez uma outra virtude, algo que Ele queira trabalhar na sua vida. E a gente precisa ter o espírito de aluno para dizer: Senhor, eu preciso entender aqui qual é a lição dessa história aqui, né? Às vezes eu encontro irmãos que dizem assim: pastor, eu não aguento mais. Toda vez que o Senhor diz o seguinte: aprenda com o que você está passando. Mas a verdade, irmãos, é que a gente fala, mas as pessoas nunca aprendem, né? Sempre se queixam, sempre se veem perdidas, emaranhadas nas dificuldades que estão passando, porque não conseguem enxergar nada de bom, só tristeza e lamento e coisas desse tipo. Meus irmãos, busquemos aprender o que Deus tem nos ensinado na dificuldade que nós estamos passando, viu? Não sei qual é a sua dificuldade, Deus certamente sabe. Ele conhece seu coração, conhece sua vida, como lemos aqui, soberanamente Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Ele já sabe o que passou nesse dia. Não fique prostrado ou abatido, ou abatida, né? Olhe ao redor e aprenda a lição. Em vez de ficar lá prostrado, lamentando, no leito derramado, levanta a cabeça, olha do lado e diz: eu preciso aprender aqui. O que está acontecendo aqui? Senhor, me mostra, me ensina. Aí se você diz: mas eu não tenho sabedoria para discernir o que Deus está me ensinando, veja o que Tiago diz no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Que sabedoria é essa aqui? Sabedoria para entender as provações,
Se você não tem capacidade de perceber, de discernir as suas provações e aprender a lição, Ele está dizendo: ora a Deus, peça a Deus. Agora não peça com o espírito duvidando, não. Peça a Deus: Senhor, eu quero, Senhor, me dá. E Deus generosamente vai abençoar a sua vida. E Deus vai dar a você a capacidade de entender a lição que Ele quer dar na sua vida. Aí você diz: e em que consistirá essa lição? Essa lição consistirá nele mostrar a você o que você precisa aprender de Cristo Jesus. O que você precisa aprender de Cristo Jesus. Essa será sempre a lição que Deus vai mostrar para você. Algo que você precisa trazer para a sua vida, que Cristo teve e que você ainda não tem. Talvez a paciência dele, talvez o amor dele, talvez a paciência dele, alguma coisa de Cristo que você precisa trazer para si. O que aquela igreja para Tiago aprendeu foi a perseverança de Cristo. Aprendeu a perseverar como Cristo perseverou. Meus irmãos, por fim, como a nossa confiança na soberania de Deus deve se expressar quando as coisas vão mal? Como é que devemos expressar essa confiança de que Deus é soberano? Já vimos aqui que Deus faz sempre o bem para nós. Vimos aqui também que cada situação ruim é uma oportunidade de aprender. Mas a palavra do Senhor também nos ensina que devemos expressar nossa confiança com a expectativa da recompensa gloriosa de Deus. Porque a luta vem, as dificuldades vêm, mas saiba de uma coisa: Deus tem recompensa para isso. Sua luta não é vã, sua luta não é inútil. Toda essa angústia, toda essa aflição por causa de Cristo que você tem passado, não é vã, ela tem recompensa. Os sofrimentos dessa vida são aliviados, irmãos, quando temos razão para eles. A coisa mais terrível que a gente pode passar aqui nessa vida é sofrer sem saber por quê. É passar por situações difíceis sem saber por que eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo. Não é ruim isso? E quando a gente não encontra uma razão, a gente busca. A gente busca: não, eu estou sofrendo por conta disso aqui, ou daquilo ali, né? Meus irmãos, um maratonista que é um corredor, atleta, ele sabe da recompensa que tem depois de uma corrida exaustiva. É por isso que ele desconsidera toda dor, porque ele sabe que no final tem um pódio, que no final tem um troféu, que no final tem a recompensa. Ele sofre, mas é um sofrimento consciente, é um sofrimento de quem sabe que vale a pena passar pelo que está passando, porque no final tem recompensa para a vida dele. Meus irmãos, o cristão, ele sabe que depois dessa vida, a coroa, a galardão, a recompensa para a nossa vida. Nós estamos aqui de passagem. Ouçamos o que diz lá Apocalipse capítulo 2, versículo 10, quando Cristo fala para a igreja e diz o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que é essa coroa da vida? Seria semelhante a um troféu. Seria nos nossos dias Deus dizendo o seguinte: sejam fiéis, não temam o sofrimento, sejam fiéis, porque no final vocês vão subir no pódio, no lugar mais alto, e ali receberão o troféu de vocês, a recompensa e a honra que vocês irão receber. Meus irmãos, a recompensa de Deus para nós é infinitamente maior do que os sofrimentos que passamos aqui nessa existência. Paulo sabia disso e por isso falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Ele diz o seguinte, Romanos 8, 18. Acompanhe na sua Bíblia aí. Romanos 8, 18. Ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento do tempo presente, quem é que está no controle desse sofrimento? Deus. Quem é que traz os dias maus? Deus. Quem é que faz muitas vezes nós derramarmos lágrimas? Deus. Mas saiba de uma coisa: o que Deus tem para nós, depois de tudo isso, depois dessa provação, é infinitamente maior do que o sofrimento do tempo presente.
Meus irmãos, essa é a recompensa que Deus tem para nós. Estamos aqui de passagem, não se esqueça disso. Porque se você acha que Deus já te deu a recompensa aqui, não tem uma mente tão limitada, não tem uma fé tão limitada. Você está aqui peregrinando, você está em direção a novo céu e nova terra. A nossa recompensa vem com o novo céu e nova terra. Até lá, meus irmãos, devemos livrar o nosso coração de se apegar a essa vida como se aqui fosse o fim. Porque se pensarmos aqui, perceberemos que no final das contas, toda recompensa aqui será frustrada, porque não levaremos nada no nosso caixão, não levaremos nada no dia que partimos daqui. Meus irmãos, o Deus que está no controle das nossas vidas há de nos recompensar com a sua glória. Essa é a maior recompensa que Deus tem para nós. E que os sofrimentos do tempo presente não se comparam. Se são intensos, maior ainda é a recompensa que Deus tem para nós. Todas as coisas estão sob o governo de Deus. Se crê nisso, diga amém. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano e nós devemos nos lembrar disso quando os dias difíceis chegam. Você que está nos acompanhando, lembre-se disso. Deus não desamparou você, Deus não te abandonou. Nesses dias difíceis que você tem passado, Ele está com você. Nossa confiança em Deus, irmãos, em dias como estes, deve se expressar com a certeza de que o Senhor é bom e tudo o que Ele faz e permite na nossa vida não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Em cada luta Ele nos dá a oportunidade de aprender de Cristo. Aprenda com o que Ele está permitindo. Perceba a lição que Ele está dando a você. E entendendo a lição que Ele tem para você, peça a Ele ajuda, socorro para te ajudar a viver isso. No fim, você saberá que valeu a pena, porque no fim Deus tem recompensa para a tua vida. Meus queridos irmãos, aumentemos a nossa confiança em Deus, aumentemos a nossa fé nele, peçamos a Ele sabedoria para confiar no seu governo, mesmo que o que vejamos com os nossos olhos sejam dias difíceis, de lamento, de dor, de angústia. Assim, esses dias eles serão aliviados, não serão tirados, mas serão aliviados, e você se alegrará na vontade do Deus soberano, do Deus que, embora grande e transcendente, é um Deus também imanente, que age no presente, que age na nossa vida, que está no controle da nossa vida. Amém. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Encerrando, lembrando os irmãos, sábado nós teremos a nossa escola bíblica, e de sábado a 8, eu já adianto aqui para os irmãos aqui presentes, aqueles que estão em casa, nós estamos organizando um jantar para os casais, os namorados, então os casais aí, participarem. Nós estaremos no sábado trazendo os detalhes para vocês, certo? Provavelmente será lá na casa do nosso irmão Gesso e Josélia. Eles têm uma área lá no prédio, então nós iremos todos para lá e